Hoje eu vou conversar com um comunicador de rádio, televisão, ele também tem coluna no jornal impresso e um blog, ele fala sobre política. No Cafezinho 2 de hoje eu converso com o Joaquim Lacerda. Tá começando o programa agora. Cafezinho 2, última temporada no ar pela TV Univale. Eu vou agradecer meu convidado de hoje, que é o Joaquim Lacerda. Muito obrigado, Joaquim, pela tua presença aqui. Sempre quis bater um papo contigo, faz um tempo já. Parece que eu digo isso para todos os convidados, né? E realmente eu digo. Mas o Joaquim é um cara assim que eu já tive... A gente se conheceu, tu nem deve lembrar de mim. Mas eu fui fazer um teste na extinta TV MCA. E você era o âncora do jornal que passava lá no meio-dia. Você lembra disso? Bom, dessa época sim. Né? Do teu trabalho. Obrigado pelo convite, né, de estar aqui com você no teu programa. Claro que lembro dessa época, né? Foram 2 passagens na TV MCA e a última, inclusive, com essa função de apresentar o jornal. Logo que houve uma mudança, a saída da Luciana Leão, e aí a gente acabou assumindo o jornal e fazendo um trabalho lá por um período. Eu confesso que eu não lembro dessa nossa, se nós tivemos a oportunidade de conversar. A gente não teve a oportunidade, mas eu te vi lá apresentando, na época era um estúdio muito bonito e tal, o jornal era bem feitinho, assim, você apresentava em pé, eu lembro, e era uma coisa assim bacana. Acabei não conseguindo a vaga, mas enfim, bom, mas acontece, né? Acontece, mas estou aqui. Acho que você deu sorte. Não sei, isso que você está falando, eu não vou me comprometer. A TV ela foi extinta, né? Extinta, exatamente. Por isso que eu acho que você deu sorte. E a TV Univale aqui continua, né? Isso que é importante. É verdade. Você é um cara que você se formou em administração. Exatamente. Como é que você foi cair no rádio? Por que você fez essa burrada? Por um acaso. Na realidade, eu não diria que foi uma burrada, mas foi uma opção que ela foi saindo do plano B para o plano A. Eu vim para cá para reestruturar o plano de saúde do Hospital Marieta, que na época era o Marieta Saúde, junto com as irmãs, no início de 97. Foi quando eu acabei como eu cuidava de toda a parte comercial e de mercado, de imagem, reestruturação do plano, inclusive mídia, etc., a gente acabou tendo a oportunidade de conhecer alguns comunicadores. E entre eles eu conheci o Antônio Carlos Corman, que era um comunicador de muitos anos aqui, hoje está fora também do rádio, da TV, que a gente acabou tendo uma história de trabalho juntos. E numa entrevista o Antônio Carlos, pô, cara, tu tem jeito para esse negócio aqui? Eu falei, obrigado por dizer que eu tenho jeito, mas eu tenho muitos outros compromissos e não vim para cá para ficar falando em rádio. Mas ele insistia, o Antônio é uma pessoa que tem muito disso. Ele insistia e ligava, na época não tinha celular ainda, tinha aqueles tijolão e eu não tinha. A gente está falando de quê? Anos 90? 97. 97? Início de 97. E aí o Antônio ligava, sempre que eu estava no escritório do Marieta, ele ligava para me colocar no ar para falar sobre o plano. E aí ele esticava os assuntos. Bom, para resumir a conversa, ele começou a insistir muito, eu comecei a arrumar um espaço dentro da minha agenda para ir lá uma vez por semana, meia hora no programa dele para a gente conversar. Mas era uma coisa voluntária, não tinha contrato nem nada. Era uma colaboração que você fazia lá com ele. Isso. E essa colaboração durou um bom tempo. Inclusive fazendo todo dia virou colaboração. Porque eu acabava me focando no meu negócio principal, que era a reestruturação do plano e outras coisas que eu tinha também. Que não tinha nada a ver com comunicação. Nada a ver com... Tinha no sentido oposto. Né? Sim. De buscar a mídia como apoiador e divulgação daquilo que eu desenvolvia. Mas não em frente ao microfone? Não. Só como entrevistado, como está acontecendo aqui agora, né? E aí foi indo. De um dia passou para 2, de 2 eu comecei. Quando eu vi, eu estava todo dia no programa dele, meia hora por dia. E aí começou a nossa parceria e a coisa foi acabar recentemente, quando a gente terminou o nosso último programa na TV MCA, antes dessa etapa do jornal. Vocês brigaram? Não, pelo contrário. Às vezes... Tudo na vida, ele chega um momento de saturação. Sim. E você cria um personagem ou um programa, um produto, como nós criamos, né? Nós, desde 2000 e alguma coisa, quando nós começamos um programa de TV chamado primeiro Palavra do Povo, depois virou era o Povo na TV, que virou Palavra do Povo na TV
na TV Brasil Esperança na época. E já com esse formato que foi amadurecendo e virou no final o que de maior sucesso que nós tivemos, que foi o Tribuna do Vale na RIC. Que eu lembro muito, eu vou te chamar de velho agora dizendo que eu era criança. Mas eu era criança. Não dá pra fugir dessa lembrança. Tem filho da tua idade mais velho que você, não tem nem, pode chamar isso sem problema. Eu gostava muito de te ver na RIC, sim, vou confessar, vou te tietar, porque você ficava muito bravo. É verdade. Você ficava muito bravo. Aquela época, eu já recebi aqui a Flávia Jordão, né, que é gerente de jornalismo até lá. hoje lá. E ela falava que naquela época, nas palavras dela, que Graciliano era um cara muito bravo. E eu lembrei de você também, que você era faca na bota. Mas isso era frente às câmeras, né? Você é um cara de boa, então. Muito, pode ter certeza. Eu sou uma pessoa eu gosto das coisas muito corretas, né? Eu procuro ser amigo de todo mundo, né? Mas quando eu não gosto de determinada coisa eu não gosto, né? Então você sempre ficou ligado a esse gênero, assim, esse segmento do comunitário, do jornalismo comunitário, né? Denúncia, o buraco na rua, você falar com a massa, né? Na realidade isso acabou sendo construído, porque quando você entra num processo no meio da comunicação, paralelo a isso, tinha programas de rádio também que tinha a mesma característica. Você acaba seguindo, você sabe disso muito bem, já que você é um profissional do meio, que a gente acaba tendo uma tendência e você se adapta a um determinado segmento. E no meu caso, eu acabei já começando nesse segmento de questionamentos dos órgãos públicos e auxílio à comunidade. Isso acabou se transformando numa carreira, vou dizer assim, dentro do meio de comunicação. Foi aí que você começou a se envolver com política? Porque eu lembro que você tentou ser candidato a alguma coisa ou não? Não. Porque eu vi anúncios, você tem anúncio até hoje. Na verdade, eu fiz uma campanha... ponto de ônibus é o que mais tem. Eu fiz uma campanha chamada Vote por Itajaí. Foi a campanha que eu desenvolvi na cidade para que as pessoas votassem em candidatos a deputado federal e estadual do município de Itajaí. Eu achava que você era candidato. Não, muitas pessoas me pararam na rua perguntando se eu era candidato. Eu era uma das imagens, era minha, da Luciana Leão, do Hamilton, do João Paulo, que na época não era candidato, era presidente da OAB. Era as nossas imagens que estavam espalhadas na cidade, sim, em outdoor e também nos pontos de ônibus. E o objetivo era que os eleitores de Itajaí entendessem da importância de ter um representante na Câmara Federal e na Câmara Municipal. Essa representatividade que a gente perdeu durante anos. Então, o projeto que eu desenvolvi na época foi com esse fim. Então, por isso que muitas pessoas acham. Eu nunca fui filiado a partido nenhum, não tenho a menor intenção de ser filiado a partido nenhum. E nem pode, porque você é um cara que é comentarista político. Exatamente. Você tem a tua coluna em qual jornal que você me falou Eu escrevo na Folha do Litoral, um semanário aqui da região, e tenho o meu blog, né, que é onde eu escrevo diariamente. E o meu comentário, que vai todo dia de manhã na 102 Sertaneja, entre 7h30 da manhã, que eu faço um comentário de 5 minutos, que é exatamente o que você lê no meu blog hoje é o que você ouve no comentário de amanhã da Rádio 102. Você adapta o texto para onde você está, é isso? O texto de hoje, normalmente quando eu escrevo o texto da rádio de manhã, que eu gosto de escrever de manhã, é o texto que eu já posto no meu blog, né, e boto um link do meu Face para que as pessoas possam acessar. Você analisa só a política de Itajaí ou do Vale no geral, ou uma coisa nacional? Como é que na verdade, tu escolhe a tua? Eu não diria que eu estaria fazendo uma análise como um cientista político. Eu faço uma análise como cidadão e uma pessoa que procura estar sempre informado de tudo que está acontecendo. Eu não foco na cidade. O comentário, coincidentemente, o atual, eu falo do problema que Itajaí enfrentou em função desse vendaval que aconteceu e traço um paralelo de uma cidade que já traz aquela coisa de viver essas situações de calamidades com enchentes. E agora vive uma situação nova. E aí dali eu puxo para um assunto nacional. Mas como a pauta do Brasil no noticiário tudo que acontece em Brasília, o que está acontecendo, isso reflete no dia a dia do munícipe. Então, consequentemente, eu abordo esse tema, mas de forma bastante pessoal. Eu procuro aplicar ali aquilo que eu acredito, aquilo que eu entendo que deveria ser o correto, né? Claro, todos nós temos uma tendência, uma veia política. Você tem
uma ideologia, todos nós temos, independente de você ser filiado ou não. Mas você não pode, a partir do momento que você se propõe a ter uma opinião, a dar a sua opinião, e essa opinião ela pode ter reflexo no comportamento de alguém ou da própria sociedade, quando você consegue atingir isso através dos meios de comunicação que você atua, você tem que ter muito discernimento e muita cautela com o que você escreve e fala, mas você jamais pode deixar de ser verdadeiro. E eu procuro sempre passar a minha verdade, goste ou não. Ou seja, você não tem rabo preso com político. Não tem, não. E nem pretende ter. Não quero ser político, não quero ser candidato, não quero me filiar a partido nenhum. Nunca tive isso como vontade pessoal. Não me passa isso pela cabeça. Você já arrumou muita briga por causa dessas suas opiniões? Porque trabalhar com opinião é uma coisa complicada, né? Já tive inclusive um processo na ocasião, né? Isso já faz muito tempo. E aí uma pessoa acabou pedindo para que o marido de uma na época vereadora que ia ser candidata, ele achou que eu falei alguma coisa indevida na época que ela ia ser candidata. E acabou ele entrando com o processo, mas aí alguém convenceu ele a tirar esse processo. Depois disso, já tive problemas, sim, de político ficar bravo comigo, né? Tem político que já me deu moção e depois escrita, porque por algo que eu escrevi na coluna, né, elogiando, e depois virou a cara para mim porque eu falei alguma coisa criticando, quer dizer, tem pessoas que você tem que saber pesar a crítica positiva e a negativa. Mas você dá atenção para a crítica? Eu Quando você fala, você realmente avalia aquilo, porque tem gente que só sabe falar mal. Em rede social, principalmente. E as pessoas estão lá e elas gostam de xingar, né? Sim. Eu confesso a você que eu não me preocupo em xingar e nem me preocupo com isso. Eu procuro tentar entender, vamos supor, quando acontece de receber uma crítica, são poucas as pessoas que já aconteceu isso, de me criticarem de uma forma mais incisiva ou coisa parecida. Mas toda vez que alguém me critica em algum comentário que eu faço, eu procuro responder para a pessoa, tentando explicar para aquela pessoa qual foi a minha intenção quando eu escrevi aquilo e por que eu escrevi aquilo. Né? E aí, normalmente, as respostas quando vêm, já vem uma resposta, a resposta já vem mais amena, já vem uma resposta mais assim, cara, mas veja bem, não era, eu entendi, eu falei, não, então, quero deixar claro para você que é isso. Porque as pessoas observam que eu não tenho, eu não sou contundente em determinadas, vou criticar só o Luiz Inácio Lula da Silva, como eu costumo dizer, o Luiz ou Lula, que eu costumo dizer assim, não tenho, né? Porque o Aécio, qualquer um, o Temer, na época o pessoal acha que é golpe, eu não acho que foi golpe, um exemplo. Mas eu também não acho que o Temer tem que estar lá. É minha opinião, entendeu? Não precisa concordar, né? Ninguém tem que concordar. É a maneira do cara ver a situação. Você pode ler o que o Joaquim Lacerda fala no blog dele, é joaquimlacerda.blogspot.com.br. Falei certinho, né? Falou certinho. Falei certinho. Sou um bom apresentador, Joaquim. É verdade. Eu posso ser novo, mas daqui a pouco a gente volta com o Cafezinho 2, você não sai daí. De volta com o Cafezinho 2, hoje eu estou conversando com o comunicador Joaquim Lacerda, ele também está ao ar pela TV Câmara, no Câmara Cidadã, onde ele faz entrevistas com os vereadores da casa, lá de Balneário Camboriú, que agora eu quero te perguntar sobre isso. Entrevistar político é meio xarope, né? Depende do político e depende da forma que você encara isso, né? Porque você não pode fazer, esses caras, eles estão treinados para dar a entrevista, tanto que quando eles dão entrevista, a maioria deles, eles não dão para você, eles dão ali para a câmera, eles te respondem assim, olhando diretamente. Eu acho isso um saco. Eles não te respondem, né? Parece que você não está ali, você é um perguntador, né? E eles são treinados, uns são muito bem treinados, outros acabam falando uma besteira ali, outra besteira aqui, né? Como é que é para ti? Olha, eu confesso a você que com o passar do tempo você vai se adaptando e conseguindo se moldar. Hoje o programa que eu faço de entrevistas com os vereadores, o Câmara Cidadã, toda semana um vereador diferente da casa e a gente conversa. Eu normalmente, um programa de meia hora, eu procuro conversar, tem a pauta, mas você procura conversar com ele antes
para que faça uma coisa contraída. Mas quando você entrevista um político mais tarimbado, como já aconteceu, Luiz Henrique, outros que eu já tive a oportunidade de entrevistar, é claro que você tem que se preparar um pouco, porque os caras são malandro velho, raposa, sabe conversar, sabe te conduzir na conversa e fazer com que você pergunte o que ele quer. Né? Eu já tive algumas situações interessantes nesse meio. Mas Tipo. Por exemplo, eu fiz essa é aqui, inclusive, eu estou escrevendo um livro meu aí das minhas histórias no rádio, algumas coisas, fotos que eu tenho guardadas de anos e anos. E uma das passagens que eu nunca esqueci foi com o Luiz Henrique da Silveira. Ele apareceu na Rádio Difusora, na época a gente fazia um programa à tarde, e ele entrou para fazer a entrevista, ele era candidato. Naquela época não tinha essas limitações. Eu sei que ele entrou lá para fazer a entrevista, conversando, e o Amin estava disparado para ser reeleito aqui em Santa Catarina na época. Não lembro o ano, mas era também lá nos finais de 90, 2000, alguma coisa. E ele entra e começa a conversar. Eu achando aquilo, achei um deboche dele, ele falando as coisas do jeito que ele falava. E em um determinado momento, ele falou sobre as eleições, eu olhei para a cara dele e falei, escuta, o senhor tem certeza disso que o senhor está falando? O senhor está dizendo que o senhor vai ganhar a eleição? O senhor vai... Ele falou assim, bateu na mesa, olhou para a minha cara, claro, não era televisão, falou assim, anota o que eu estou te dizendo, disse literalmente, vou para o segundo turno e ganho do Amin. Eu falei, vou anotar, brinquei com ele. E ele foi para o segundo turno e ganhou a eleição. Então, um dos políticos assim que mais me chamou a atenção e focado no que fazia, a história política de Luiz Henrique, se você acompanhar e você tiver a oportunidade, você vai ver o que ele já fez nesse estado. Né? Então, um político que tem história e formou muito político. Então, essa é uma das histórias de muitas que você viu. Qual foi o político que mais te decepcionou? Vamos lá. Não estou falando assim de nível nacional nem internacional. Estou falando de coração mesmo. Como eleitor, como cara que foi lá... Como político por não ter realizado as coisas? Uma pessoa que te decepcionou... Então eu vou para o executivo que fica mais fácil. Se você for para o legislativo, aqui na cidade a maioria te decepciona, sim, porque com certeza. A incompetência da maioria, com todo respeito a eles que já passaram e fizeram bom trabalho, né? Quem acompanha a Câmara de Vereadores sabe o que eu estou falando. Não digo nem dessa legislatura, mas do que nós já vimos em legislaturas anteriores. Essa ainda não tive nem oportunidade de acompanhar. Mas no executivo, eu vou dizer como decepção pela minha expectativa pessoal. Eu acho que a última administração de Jandir Bellini, para mim, foi decepcionante. Eu esperava muito mais do Jandir Bellini, um prefeito que ficou 16 anos na cidade, já tive a oportunidade de falar isso para ele, não estou falando nenhuma bobagem aqui não. Nem... Cara a cara. Já falei em entrevista para ele. Né? Ele teve a oportunidade, já escrevi sobre isso, ele já teve a oportunidade de ficar 16 anos à frente do município. E se você fizer um levantamento daquilo que foi construído nesses 16 anos, você vai ver que faltou muita coisa, que ele poderia ter feito muito mais com a receita que ele teve na mão e com tudo isso que Itajaí merece. Né? Nós tivemos alguns prejuízos que estão aí, que fazem parte do nosso dia a dia e que interfere na família itajaiense. Por exemplo, a derrocada do porto. O porto está se acabando literalmente e daqui a pouco vai estar privatizado, não tenho a menor dúvida disso. Né? Isso foi consequência de administrações, de gestões que não foram, de pessoas não qualificadas à frente do porto. A última, uma pessoa que eu gosto também, tenho respeito, né? O último administrador do porto, mostrou que estava ali figurando. Então, eu acho que o Jandir deixou a desejar. Como pessoa, uma pessoa que para mim, faz a menor diferença ser prefeito, não ser prefeito, né? E está mostrando já nesses primeiros 100 dias que o povo tem o governante que merece, é o Volney Morastone. Né? Ele hoje está no PMDB, isso é uma opinião muito pessoal, e aqui fica bem claro para ele, inclusive. Né? Ele está no PMDB, mas ele não perdeu toda a característica dele de PT, daquela origem petista, daquele petista radical, que persegue. Ele não perdeu isso, e ele sabe disso. Então,
são pessoas que, dentro do contexto de quem eu conheci, Arnaldo Schmidt, eu cheguei aqui, ele estava no governo, depois eu peguei, eu acho que um pouco de João Macaé, não lembro muito bem, mas, enfim, muitos anos já, né, cara? E, então, o Jandir Bellini, porque eu gosto muito do Jandir Bellini. Então, eu esperava mais do Jandir Bellini como político. Quando a gente gosta, a gente está sujeito a se decepcionar. Né? Eu acho que eu acho que a minha decepção está aí. Não só na política, né? E na vida em geral. Só para ter uma ideia, eu não sei quantos fizeram isso, mas independente eu quando terminou o governo de Jandir Bellini, eu antes do último dia, eu fui até a prefeitura e coincidiu que eu cheguei lá e eu queria falar com ele, mas eu queria só... E aí cheguei lá, ele estava esperando, ele chegou. Ele, ô Lacerda, entra aqui. Eu falei, não quero entrar na tua sala, eu vim aqui só te dar um abraço, né? Desejar sorte e te agradecer por tudo, né? Como prefeito da cidade, estou aqui na qualidade de uma pessoa que gosta muito de você, né? Então eu vim aqui te dar um abraço, desejar sorte, né? E agradecer. Fui lá fazer isso, né? Fiz isso com o Flavinho, do Semasa, que também é uma pessoa que eu gosto. Fui lá no Tarcísio Zanelato, nunca me negaram entrevista, nunca deixaram de responder o que eu perguntei. Agora, eu não posso ser hipócrita e dizer que ele me foi uma... Não foi, para mim ele deixou a desejar como prefeito, mas como pessoa, né, tenho o maior respeito. Como nos dois últimos anos. Dá para ser amigo desse pessoal aí? Não, amizade é uma coisa, quando a gente fala amigo, a gente confunde essa palavra, né? Amigo você conta nos dedos e quando consegue encher os dedos. Mas dá para sair tomar uma cerveja com eles, por exemplo? Se eu disser que não, eu já tive a oportunidade, na época que ele era deputado, ter ido até a Câmara, a Assembleia Legislativa, e na volta, como eu fui de carona para lá para acompanhar uma sessão, para a gente ver algumas coisas, na volta paramos no meio do caminho, almoçamos. Então eu almocei uma vez com o deputado Jandir Bellini, com outros políticos. Então, mas foi uma coisa casual. Casual, né? Mas não é. Você não tem como convidar uma pessoa. Primeiro, porque o meu meio é completamente diferente do dele. Uhum. Eu não tenho relacionamento pessoal com ele. Mas alguns assim, eles não ficam... Ô Joaquim, alguns eles não ficam se folgando assim? Eles têm o teu número de celular, eles não ligam? Podia falar disso aqui, podia falar disso. Mas isso é um monte, rapaz. Como é que hoje você em dia não, porque eu não dou muita trela para isso não. Mas já aconteceu? Já. E como é que você lidou com a... Depende do assunto. É um assédio, né? Querendo ou não, é um assédio. Depende do assunto. Se você acha que o assunto é pertinente, você fala. Se é uma pessoa que você sabe que está falando algo, mas que é uma pessoa que tem uma história que, já tá vendo que o cara tá fazendo alguma coisa. Cara, dá uma força aí para mim, divulga isso aí para mim, eu tô fazendo isso. Liga aí que eu vou botar você na falar do assunto. Mas se um telespectador, vamos supor, um ouvinte, no caso do meu programa que era aberto, quisesse entrar no ar e perguntar alguma coisa, ele ia perguntar. Né? Agora, você direcionar um assunto e conduzir um assunto, isso acontece. Você vai falar de um tema específico porque o cara te pediu. Cara, queria falar desse meu projeto. Aí você olha, cara, esse projeto é legal. Você acha que vale a pena? Uma pessoa que ninguém ligava para ela no início, né, e eu ligava quase toda semana, porque eu achava ela polêmica e ela dava ibope, a Ana Carolina. Na época que ela começou como vereadora. O pessoal, você até é doido, fica botando essa... O pessoal mais conhecido, você é só você que dá espaço para ela. Eu falei, daí? Eu dou espaço porque ela tem o que falar. Se você não está satisfeito, entra no ar e fala o contrário. Agora, Joaquim, a gente está quase acabando o tempo, mas eu vou pedir um conselho quase de pai para filho aqui. Porque eu sei que você é um cara que já está no meio aí há muito tempo. E rádio, televisão, né? É meio complicado, porque a galera, às vezes... primeiro que é um negócio que mexe com imagem, com credibilidade, as pessoas às vezes querem o teu lugar lá. Como é que você faz para sobreviver nesse meio até hoje? Qual é o conselho assim que você pode dar para mim, eu que sou tão jovenzinho, tão imaturo, tão inexperiente? Vai. Faça o seu trabalho, confie na sua capacidade pessoal e profissional, acredite no seu talento. Se você acreditar no seu talento, na sua capacidade profissional, ninguém te supera. As dificuldades, as barreiras, a puxada de tapete, isso vai acontecer em todo lugar que você, em qualquer área de atuação. No nosso meio, em especial, isso vai acontecer com muito mais frequência, exatamente por esse aspecto que você citou. A vaidade, o medo, o ego. As pessoas, elas têm medo de se aproximar de pessoas boas, de compor, de ter ao seu lado pessoas qualificadas. Eu sempre pensei o contrário. Eu sempre gostei de ter perto
de mim trabalhando, pessoas qualificadas e que tivessem oportunidade de crescer e me ajudar a crescer, né? E no nosso meio não funciona desse jeito. Então se prepare bem, não se decepcione com as dificuldades que você vai encontrar no caminho e com as traíras que você vai encontrar no caminho. Agora, acredite e confie sempre em você, naquilo que tu é capaz. A partir disso, você vai alcançar o sucesso. Sucesso não é o mercado que faz. Ele tem que ser construído dentro de você. Vamos escrever um livro de autoajuda? Vamos. Você pediu, eu te dei. Né? Mas era exatamente isso que eu queria. Ô, Joaquim, tem alguma coisa que você quer fazer ainda que você não fez profissionalmente, na tua vida, sei lá, tem mais filho, não sei. Mais filho não tem mais jeito, rapaz. Tem um punhado já. Às vezes a pessoa chega de pagar pensão, né? Isso é complicado. Aliás, tem uma coisa que eu esqueci de falar. Sim. Você tem uma camisa igual a minha, que inclusive, verdade, quem antes. já assistiu a entrevista com o Rizzi... Ele me emprestou. A verdade é essa, ele me emprestou. Mas eu pensei em vir com essa camiseta, com essa camisa e ia ser engraçado se eu viesse, né? Mas nós íamos fazer o programa se você viesse. A gente ia fazer, ia tirar muito sarro disso. Com certeza. Porque, né, não tem tempo ruim. Então, alguma coisa que você queira fazer ainda? Olha, eu acho que na vida a gente não pode projetar alguma coisa, a gente tem que acontecer, né? As coisas vão acontecendo naturalmente. Eu acho que o que eu quero fazer na vida é continuar com saúde e trabalhando e tendo oportunidade e dando oportunidades às pessoas com quem eu tenho oportunidade de dar oportunidade nas atividades que eu tenho. É isso que eu quero continuar fazendo por um bom tempo. Se eu puder ajudar as pessoas a crescer na vida, até com uma autoajuda, como fiz agora, eu estou aqui para isso. Esse eu acho que é o papel de todos nós. Mas né? vamos escrever, hein? Vamos sim, escrever. com certeza. Isso aí, vende bastante. É verdade. E a gente precisa de dinheiro. E é fácil de vender autoajuda. Fácil, né? É verdade. Todo mundo precisa de um... Exemplo, Roberto Chiniachik, né? Quem? Roberto Chiniachik, lembra dele? Não. Então, ele tem aí. É bom ele? O livro dele que ele começou se chama Amar Pode Dar Certo. Só para eu ter uma ideia. Lembrou do Roberto Chiniachik? Então, eu fui no lançamento desse livro dele em São Paulo, nos anos 80. Ele tinha o Instituto Gente, só para ter uma ideia como é que eu sou antigo na estrada. Então, autoajuda eu conheço um pouquinho. Joaquim, muito obrigado. Cara, foi um prazer, viu? Muito obrigado pelo conselho, adorei o que você falou aí. Que bom. Eu vou verdade, pegar falei de coração. Vou pegar só esse trecho da entrevista aqui, eu vou assistir todo dia, assim, pra me manter motivado, sabe? Mantenha, aposte em você. Fazer um pôster teu no meu quarto, Não, aí do Joaquim. não, aí é decepção. Você pode acompanhar o Joaquim Lacerda lá pela TV Câmara, no programa Câmara Cidadã, que passa ao longo da semana. Você também pode ler o que o Joaquim escreve através do Blogspot, também na rádio. Joaquim é um cara muito acessível, né, Joaquim? Tá Qualquer fácil. coisa é só adicionar nas redes sociais, né? Com certeza. Que o Joaquim aceita e troca uma ideia com você. Só não vai xingar ele muito, tá? Pode xingar também. Pode xingar. Você também pode ir na nossa página do Facebook, facebook.com/cafezinho2tv. Também tem todos os nossos programas lá no youtube.com/cafezinho2. Até semana que vem. Tchau, tchau. Agora aquele titim. Tchau, tchau. Aí.